E tem uma reunião importante marcada para amanhã com o diretor-geral da EGR, mais uma vez o Ministério Público tendo que intervir, né, para falar de condições de estradas. Já teve a questão de cancelas abertas lá na Praça de Encantado, tem concessão sendo debatida. E a gente sabe que entre Venâncio e Lajeado tá um caos, e não é de hoje, eles fazem uma operação tapa-buraco que dura alguns dias e depois a situação já piora. Como é que chegou essa situação para a promotoria? Como é que tá essa negociação? O que dá para falar sobre esse assunto? O promotor Sérgio Diefenbach, obrigado pela presença. Bom dia, bom dia, amigos, ouvintes da Rádio Independente. O Ministério Público acompanha a situação da rodovia desde a época em que houve a transição da antiga concessionária para a empresa gaúcha de rodovias. Se vocês forem lembrar, isso já há não sei quantos anos atrás, logo que houve a transição, nós tivemos um período muito caótico, porque a empresa, a EGR, ela assumiu a praça sem nenhum lastro financeiro, e nós tivemos um período ali de uns 6 meses de dobro de buracos do que temos hoje. Então, desde aquela época, o Ministério Público vem acompanhando os percalços, as quedas e os tropeços desta empresa pública que fez esse investimento em administrar rodovias. E não há alguém que possa nos dizer que tenha dado certo esse sistema. A ideia ele é muito interessante, ele sofreu algumas alterações depois disso, se vocês forem lembrar, e nós acompanhamos isso no início das operações dessa empresa, havia um conselho de gestão, havia uma democratização regionalizada sobre essas gestões, com mais opinião, com mais controle social, com mais verificação. Isso aconteceu no governo, se não me engano, do governador Tarso Genro. Depois houve a mudança do governo para o governo Sartori, em que houve um recolhimento disso. A EGR passou a ser um braço mais quase como um braço do governo. E de lá as constatações elas não melhoraram, elas passaram a piorar. Por ser uma empresa pública também não houve grandes reajustes de tarifa e ela começou a se tornar deficitária, seja na sua forma de gestão, seja na prestação de serviço. E faço esse micro resgate histórico para dizer que nós no tempo inteiro estivemos acompanhando estes episódios. E hoje estamos numa situação bastante insustentável na relação entre o usuário e o prestador de serviço. De forma que, quando uma tarifa, ou um pedágio, ou qualquer outra contraprestação, ela se torna insuportável sob o aspecto da insatisfação, é porque algo está muito errado. E é nesse ponto que nós estamos tentando compreender qual o X e quais as possibilidades de saída desse emaranhado. Nesse sentido que eu preciso dizer à comunidade que as notícias não são boas. Elas não são boas. Nós temos uma empresa que caminha para a morte. Na verdade é isso, né? Uma empresa que já se pré-anuncia como que será fechada. Se anuncia uma nova concessão para uma empresa privada, e isso encurta o espaço de planejamento para o futuro. Nós temos uma empresa que ela sofre ingerências de ordem política, na medida em que troca governo, troca-se também. É uma empresa que tem alguns caracteres privados e outros públicos, ou seja, ela trabalha com licitações. Vocês vão observar que está saindo agora essa semana uma licitação da EGR para terceirizar a administração das praças. Isso tudo vai gerando um caldo de ineficiência nos trabalhos, a licitação pelo menor preço. E essa empresa que ganha a licitação da EGR terceiriza com menos preço ainda. E as condições vão sendo muito enfraquecidas. As pessoas perguntam, então, bom, mas então levante as cancelas. Tá? E é uma possibilidade. Os vereadores do Vale do Taquari já entraram com uma ação buscando isso. Essa ação foi julgada improcedente, questão de 20 ou 30 dias atrás. Então, essas inflexões jurídicas nós estamos observando, e é importante a gente sempre ter a ponderação de, quando eu entro com uma ação judicial, quando eu faço um pedido judicial para retirar algo, eu tenho que saber o que vem em lugar de. Né? E neste momento, por exemplo, o levantamento das cancelas implicaria em estancar a ação da EGR e talvez devolver a rodovia ao Estado do Rio Grande do Sul. É o mesmo Estado do Rio Grande do Sul que administra a rodovia que liga Itacurubi a Santiago. É o DAER, é a Secretaria de Obras, é o mesmo Estado do Rio Grande do Sul que não consegue construir o banheiro na Fete Filho. Então, o risco de nós termos um regresso ainda pior, ele é muito grande.
estas ponderações devem ser feitas. Bem, dentro desse expediente de acompanhamento que nós estamos fazendo, que eu recebi, tenho recebido e acompanhado cada contrato que é feito pela EGR, cada tipo de prestação de serviços que é feita, que ainda não nos estão satisfazendo como informações, que designei para o dia de amanhã, acho que 14h30, uma audiência com a presidência e a direção da EGR, para tentarmos ir mais a fundo, identificar medidas mais emergenciais e mais concretas de resolução desses problemas. Sob pena, sim, de pensarmos em alguma medida mais drástica e mais explosiva dentro desse quadro. E eu cada vez que venho me comunicar com a comunidade, a gente tem que ter essa cautela, porque as pessoas têm a expectativa de que o judiciário vá resolver alguma questão que é da gestão pública. Nós precisamos dizer isso. A lei, o Ministério Público e o Judiciário não resolvem gestão. Isso é um ato de gestão. E eu provoquei outro dia e sigo provocando. São atos de gestão que os gestores devem trazer explicações. Nós temos pessoas daqui do Vale do Taquari que estão dentro das entranhas do governo do Estado. E estas pessoas têm que nos explicar como é que estamos dentro dessas situações. Nós terminamos apurando, detectando, de repente é uma fraude num contrato, é um desvio aqui, é uma ineficiência em outro ponto, mas isso não resolve o problema do cidadão. Então, nesse expediente, e resumindo, o que eu pretendo verificar? Quais as possibilidades concretas de diminuição de danos de hora em diante. Até que se defina se a EGR vai morrer definitivamente, se a EGR vai seguir, porque esta possibilidade também existe, tamanho o movimento contra a nova concessão, é possível que se suspenda a nova concessão e nós tenhamos que permanecer casados com a EGR por mais 10 anos, talvez. Então, esse casamento de 10 anos, nós temos que fazer um recontrato, um reentendimento sobre isso. Talvez aumentar transparência sobre receitas, sobre despesas, tudo isso vai ter que ser modificado. Mas o momento ele é muito ruim. Então, nós estamos numa estrada sucateada, administrada por uma empresa sucateada em estado pré-mortal. Esse é o olhar que nós estamos tendo nesse momento. E eu preciso que a população entenda que o momento é muito crítico e ainda pode piorar. Esse é o quadro. Não há dúvidas de que ninguém gosta de pagar pedágio, muito menos quando não tem o retorno de obras. Mas existe um certo consenso de que o pedágio é o mal necessário. Na balança, se colocar entre uma rodovia em más condições e uma rodovia com pedágio em boas condições, se opta pelo pedágio para poder ter um escoamento da produção e especialmente mais segurança para as pessoas que trafegam. O que a gente pode trazer de possibilidades concretas de que a gente pode ter um avanço? E um exemplo focado bem na vida real. Se eu, por exemplo, furei o pneu do meu carro, rasguei meu pneu em função de um buraco, eu tenho como cobrar da EGR por esse dano? Perfeito, Nicolas. Eu havia esquecido de tocar nesse assunto. A responsabilidade dessa empresa com o usuário ela é de 100%. Então, cada vez que uma pessoa tiver um dano, seja um pneu furado, uma roda quebrada, um compromisso perdido, um contrato não firmado, ele vai ter direito à indenização. E eu aconselho que as pessoas busquem, e muitos têm buscado, ação de indenização contra a empresa, porque em razão da sua má prestação de serviço, ela causou dano ao cidadão. Isso acontece historicamente há anos contra a União, quando a estrada é federal, contra o Estado, quando a estrada é estadual, e contra a empresa, quando ela é pedagiada. Então, essa responsabilidade civil permanece. Mas isso também não satisfaz o cidadão. O que a gente quer é uma estrada minimamente aceitável com trafegabilidade, sinalização e condições. Mas é importante repetir, fazer algumas comparações. Eu gosto de fazer algumas comparações meio malucas, mas uma delas é mais ou menos o seguinte: às vezes tem um casamento que está ali entre separar e continuar. Não é o momento de definir se vão fazer a reforma na casa. Então fica tudo parado. A sensação que eu tenho é essa. Tu não consegue projetar junto com a EGR 5 anos, porque 5 anos ela está prevista a extinção. E isso dificulta muito o planejamento político-econômico, o que não retira as responsabilidades. E é essas que nós estamos procurando dentro dos nossos expedientes. Responsabilidade pessoal, inclusive, do diretor, do presidente, para que ele preste esclarecimentos possíveis sobre o que está sendo feito com o dinheiro, para onde ele está indo. Se constata, e nós já olhamos os contratos, muitos deles vão na própria manutenção da equipe, do serviço, etc. Alguns recursos voltam em manutenção de uma estrada que está sucateada, ela tem problemas estruturais, ela precisaria de muitos bilhões de reconstrução, que a IGR não tem, e ela termina fazendo um tapa-buraco
hoje vergonhoso. A reunião, a audiência é em Lajeado? É uma audiência virtual. Virtual. Eu estarei em Lajeado e eles estarão em Porto Alegre. E aí se fala no fim de um casamento e a EGR querendo licitar as praças de pedágio. Algo que pode acabar ali na frente, é impressionante o que acontece. Quando tu pensa que já foi tudo, vem mais. A EGR não tem quadro de pessoal, ela é muito enxuta como empresa. Ela deve ter, olha, não mais que 20, 30 servidores. E todo o resto se dá por terceirização. E como ela é uma empresa pública, eles optam por fazer a terceirização via licitação. E isso vai dando o caldo que nós estamos vendo hoje. E pelo que eu entendi, doutor Sérgio, não tem uma definição. O Ministério Público não vai dizer, olha, nós queremos isso, nós queremos que você faça. Vai ser uma conversa para daí se avançar. Com certeza, eu não jamais posso ter a pretensão, assim eu tivesse, né? Se eu tivesse a solução, eu seria candidato a governador do estado. Isso é algo que deveria estar andando naturalmente, né? E não ter que se fazer tudo isso, mas enfim, se é necessário também, tem que se buscar alguma... Com certeza, e é muito legítimo todo o movimento popular. Eu gostava muito do sistema anterior dos conselhos de gestão, onde as pessoas tinham mais participação, onde vocês tinham acesso direto a quanto foi arrecadado, quanto vai ser gasto, o que é necessário. Isto é controle social, onde se diminui o controle, e acreditem, isso ocorre no mundo inteiro. Onde se diminui o controle, aumenta a desconfiança e aumenta a insatisfação. E esse conselho, inclusive, é pautado e cobrado por parte das entidades para que se crie, no caso da concessão das rodovias, que a gente sabe o imbróglio que está, é pauta do ano de 2022, já que estamos em ano de eleições. Muito obrigado, doutor. Bom dia. Um bom trabalho. Doutor Sérgio Diffenbach, uma boa audiência. Tomara que a gente tenha informações novas, novidades, informações que venham a melhorar a condição da nossa rodovia, não só essa, né? A gente está falando da 453, mas a própria 130, 129, tem outras coisas aí pela frente, mas é importante também que a gente tenha essa... me permita, um aviso de utilidade pública. Esses dias uma cidadã me perguntou, nós precisamos registrar lá no Ministério Público mais uma queixa, já é suficiente? Sim, já é totalmente suficiente. Eu sou usuário, eu trafego por aquele espaço, inúmeras reclamações já foram feitas, a Polícia Rodoviária Estadual já monitorou para nós os eixos mais complicados, então não precisamos mais informações sobre fatos. Nós já sabemos que está ruim. A questão ela é jurídica com a gestão da EGR. Nesse caso, a realidade se impõe, né, promotor? Sim, fala por si. 10h32, temperatura em 13 graus e 7 décimos. Vamos ao intervalo e na sequência tem informações do tempo, da polícia e a sequência do Troca de Ideias.